aqui, ó. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Pelo teu favor, me faz crescer. Eu vivo pela fé e não assim. Você mudou. Ele não, tava de plantão. Podia imaginar, você acreditou. Isso é tudo. Pra você, não sai do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus. E o levantada minha mão resta dizer. Penso Vamos orar pelas crianças, cadê elas? Não pressa, né, mano? Só pediu para avisar que após o culto nós teremos almoço aqui embaixo. Se você deseja participar conosco, você pode procurar o Pix da igreja, deve estar nas cadeiras atrás, é isso? Tem o Pix, você pode fazer e depois nos avisar para participar conosco. Eu não sei o valor, quem sabe? R$20 por pessoa. Esse valor simbólico para ajudar os adolescentes que vão participar de um acampamento importante. Nós queremos ajudá-los a participar desse acampamento. Então, se você deseja, nos procure no final. Vamos orar, estamos sua mão para cá. Pai, obrigado pela vida dos seus filhos e filhas que estão aqui. Obrigado porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Que a tua mão seja sobre essas crianças todos os dias da vida deles, que eles cresçam na graça, no conhecimento, na sabedoria, na unção do Senhor, que jamais se afastem dos teus caminhos da tua presença. Nós abençoamos os pais e abençoamos os professores que vão dar, Senhor, uma aula para eles agora, que eles sejam cheios do teu amor e da tua graça. Nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem descer, Deus abençoe vocês. Vai ficar aqui contigo? Não pode ficar aí. Estão todos bem? Como vocês estão? Amém. Ninguém respondeu, não está individual. Tudo bem, Carol? Graças a Deus. Né? Tudo bem, Ruth? Amém. Graças a Deus. Tudo bem aí, Davi? Graças a Deus. Deixa ela aqui comigo. Pode deixar ela. Amém. Ela tem que descer passadinha, né? É verdade. Deus é bom, né? Em todo tempo Deus é bom. Graças a Deus por isso. Estamos nos aproximando do fim de ano. Muitas coisas acontecendo. Para você que não esteve aqui domingo, deixa eu dar algumas orientações e fazer alguns comunicados. A igreja participou alguns dias de um processo para receber um carro e nós fomos contemplados com o Fiat Uno. Tem algumas pessoas que não estavam aqui. Depois, se você quiser ver o carro, ele está aqui no corredor do lado da igreja. Então a igreja tem um carro agora para utilizar nas demandas, nas necessidades que forem surgindo. Então você pode descer domingo. Não deu nem para conhecer, porque caiu um pé d'água, a gente não conseguiu nem ver esse carro. Ele está aqui à disposição da igreja para nós utilizarmos. Esse certamente vai ser parte daquilo que nós queremos fazer em 2024. Como nós falamos, nós temos agora mais 3 cultos para encerrar o ano. Então, no final dessa semana agora, dando comunicação, eu vou estar junto com a minha família, uma parte dela, né? O Ninho vai ficar e a Maia. Nós vamos estar viajando, tirando alguns dias de férias, de descanso bem rápido, possivelmente de 15 dias, mas estarei aqui para o culto da virada. Então, no próximo domingo nós não estaremos aqui. E nós retornamos para o culto da virada, nós vamos dar a direção de como vai funcionar, e aí nós vamos falar sobre isso no culto da igreja. Então, esteja sempre atento àquilo que nós estamos comunicando, porque tem muitas coisas acontecendo, e o próximo ano não vai ser diferente. Nós estamos com muitos projetos, muita coisa para acontecer.
acontecer. Você faz parte disso. Diga para quem está do seu lado, você faz parte disso. Amém, amém, amém. Algum outro aviso? Né? Eu pedi para reforçar o almoço, então falei agora, vou reforçar o almoço. Eu pedi para isso fazer. Eu tenho esses dias ministrado sobre o livro de Tito e pensava que ia terminar esse ano, mas não vai dar, porque tem 2 capítulos ainda, apesar de ser um livro curto, só são 3 capítulos. Falei sobre ele há 2 semanas, vou falar sobre o capítulo 2, mas o capítulo 2 é um pouco extenso também, então não dá para falar 2 capítulos num dia só, fica muito longo e cansativo. Então, fica para o ano que vem, na primeira oportunidade, quando eu retornar, eu vou falar sobre o capítulo 3. Mas antes de começar o capítulo 2, eu queria fazer alguns resumos do que nós ouvimos e aprendemos na última vez, se você não estava aqui. O livro de Tito é uma carta pastoral escrita por Paulo, para o seu discípulo e filho Tito. E Paulo dá algumas orientações bem práticas para alguém que era líder nas igrejas em Creta. Aproximadamente 100 igrejas existiam em Creta, que é uma cidade grega. E Paulo dá algumas orientações práticas para Tito, também para que ele repassasse a igreja. O objetivo de Paulo era organizar a igreja que estava nascendo em Creta, que tinha nascido lá em Pentecostes, porque alguns cretenses estavam na cidade de Jerusalém quando o Espírito Santo desceu. Então, a ideia era continuar esse trabalho. Esse era um hábito de Paulo, ele sempre fundava igrejas, abria, plantava igrejas, deixava lideranças cuidando, porque como apóstolo dos gentios, ele rodava muito aquela região ali da Grécia, de Roma, e era impossível pastorear todas essas igrejas. Então ele ia levantando alguns líderes, estabelecendo igrejas, e voltava depois para ver. Nesse caso, ele está escrevendo uma carta dando orientações, porque não diferente dos nossos dias, a igreja de Creta passava por momentos difíceis, de instabilidade, com muitos problemas internos, e Paulo vai orientar Tito como cuidar de cada pessoa e principalmente se tornar modelo para esses fiéis que estavam começando a surgir ali, porque muitos estavam se convertendo ao cristianismo e deixando as práticas do judaísmo, e era importante estabelecer essa igreja que estava nascendo ali. Eu disse há 2 domingos que o mais importante nessa carta é que o Evangelho, a palavra de Deus, ela insere no mundo uma cultura diferente da cultura tradicional. Se a cultura de Creta era uma cultura de engano, de mentira e muitas coisas erradas, o Evangelho vinha para contradizer essa cultura e mostrar uma cultura autêntica, verdadeira, justa, que diferia de todas as outras culturas que existiam, de todas as outras religiões. E esse talvez era o grande enigma e aquilo que Paulo queria implantar e mostrar para as pessoas. Diferente da vida que vocês vivem, e aí o principal deus pagão deles era Zeus, a mitologia grega. E aqui Paulo quer mostrar a diferença entre Deus, o nosso Deus, o Deus dos cristãos e o Deus dos cretenses. E ele diz em um trecho do primeiro capítulo, o Deus que não pode mentir, porque ele estava atacando diretamente a cultura daquele povo, que Zeus era um Deus traiçoeiro, era um Deus que seduzia mulheres segundo a cultura deles, era um Deus que fazia tudo que não devia fazer, que não prestava. E em outra parte, o Jesus apresentado no Evangelho, a Bíblia diz, e Paulo dizia, era fiel, verdadeiro, justo, não mentia, ele cumpria a sua palavra. Então, era essa cultura que precisava ser inserida no seio de Creta, e era para isso que Paulo trabalhava juntamente com seus discípulos. Então, partindo daí, nós vamos ler o capítulo 2 de Tito. Se você quiser acompanhar aí, está na televisão também. Se você... Vamos ler todo, depois a gente vai passando parte a parte. Diz assim, versículo 1: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido,
para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. O ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Versículo 11. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Versículo 15. Ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida, exposta, e agora ajuda-nos a explicar e aplicar a tua palavra de forma que ela possa falar aos nossos corações, que ela seja como uma semente que caiu à terra essa manhã e produza frutos para a glória do nome de Jesus. Traz a nossa mente cativa do Senhor e ajuda-nos a compreender, Senhor, e colocar em prática aquilo que vamos ouvir essa manhã. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 2 se divide em duas partes. As partes mais importantes você pode perceber aqui, se você quiser rever aí. Primeiro, a instrução de Paulo a Tito e à igreja. Instruções gerais para todos aqueles que faziam parte das diversas faixas etárias, sejam jovens, idosos, idosas, os líderes. Então ele faz uma orientação geral para todos eles. E na segunda parte ele dá o fundamento ou o dogma, porque Paulo costuma a maioria dos seus livros fazer o contrário. Ele primeiro dá a doutrina, dá o dogma, que é aquilo que vai fundamentar o que ele vai falar, e depois ele dá as instruções que estão sobre esse fundamento. Aqui ele fez o contrário, ele deu primeiro as instruções e agora ele vai dizer por que, na segunda parte, por que nós devemos proceder e agir dessa forma. Então você vai perceber isso aí. E a primeira coisa, ele começa falando um pouco das instruções. No versículo 1 você vai ver que ele vai dizer: ensine a sã doutrina. Temos falado isso muitas vezes. A Bíblia não é um livro qualquer, não é um livro comum. Ele é a revelação, a palavra de Deus escrita, e ela é a base da nossa fé. O fundamento da fé cristã está aqui. Então, quando Paulo fala a sã doutrina, a doutrina sadia, a doutrina que fundamenta a vida cristã, porque diferente do que muitos pensam, existem diversos ensinos e coisas até importantes e salutares nos nossos dias, bons livros, boas matérias que são importantes para os nossos dias, mas para a vida cristã, o mais importante, o que é fundamental, é a doutrina, a palavra de Deus, é aquilo que a doutrina da palavra de Deus nos diz. E aqui, a doutrina não é apenas a teologia sistemática, que é a teologia organizada em pontos, em princípios. Isso é importante, mas não é o mais importante aqui, e nem a catequese. O que é a catequese? Que é o fazer discípulos, é acompanhar pessoas. Mas aqui o mais importante é o ensino prático de como viver a vida cristã. Porque se a doutrina são princípios fundamentais, eles precisam ser aplicados a mim e à sua vida diariamente para que façam efeito. Porque não importa quanto você conhece a palavra, eu já falei isso aqui algumas vezes. Não importa se eu sei a palavra de cor e salteado, de capa a capa, mas o quanto disso eu pratico no meu dia a dia, o quanto disso eu uso no meu dia a dia, com as pessoas que estão aqui, com a minha família, no meu trabalho, na minha rotina diária. Era isso que Paulo queria mostrar. Porque a doutrina, uma doutrina que não influencia a vida prática, ela não passa de lixo. Se ela não influencia o meu dia a dia, as minhas atitudes, as minhas palavras, o meu pensamento, se ela não muda a minha vida, não faz sentido nenhum a doutrina. E aqui é exatamente isso que Paulo quer dizer. Ensine essas coisas e pratique essas coisas. Coloque isso em prática. Porque, eu não sei você, mas eu olho para trás, vamos lá, 40 anos atrás, se eu estava pensando nisso, o quanto a minha vida tem sido transformada por essa palavra. Porque na medida em que eu leio e entendo algumas coisas da palavra, ela vai provocando em mim
uma atitude, uma mudança, mesmo que seja difícil mudar. E muitas vezes nós nos deparamos com textos da palavra e às vezes queremos excluí-los, dizer isso aqui não é bom, isso aqui não é legal, isso aqui está desatualizado, isso aqui não é do século XXI, não é contemporâneo. E o que nós precisamos entender é que a palavra é atemporal. A doutrina serve para todas as épocas. É impressionante porque ela funciona há 2000 anos atrás e hoje ela ainda está super atualizada porque ela é a palavra de Deus, ela não pode mentir. Então a primeira coisa que ele dá é a base, a sã doutrina, não a doutrina doente, torta, modificada segundo os meus princípios, porque não é a minha palavra. Já falei isso aqui. Essa não é a minha palavra, não fui eu que escrevi, não foram, os discípulos foram inspirados, mas inspirados pelo Espírito Santo. E você vai ver isso ao longo das Escrituras, que eles fazem questão de ressaltar. O Evangelho e aquilo que foi escrito é baseado em quê? Na vida de Jesus. É a vida de Jesus. Se os Evangelhos contam a história do ministério de Jesus, o que Paulo e os discípulos vão fazer é colocar aquilo que eles viram, ouviram e que foi relatado a eles. E por isso é importante que nós entendamos que essa palavra não é uma palavra qualquer. E no momento em que eu começo a usar isso e praticar todos os dias, as mudanças começam a acontecer. E no versículo 2 ele vai dar alguns conselhos para os idosos. Essa semana eu vou fazer 60 anos, né? Vou fazer parte do seu time agora. Já falei com meu irmão ontem, falei, vou correr atrás da carteirinha de idoso, vou botar lá no vidro, para poder estacionar nos lugares onde dá para estacionar. Porque, olha, tem uma coisa, eu vi que você chegar num lugar para parar e falar, só tem vaga de idoso aqui, gente. Essa semana eu fui agora, ele falou, você já pode, falta uma semana. Eu falei, não, ainda não sou idoso. Mas, desculpa a palavra, na verdade, eu não estou no momento para usar esse documento. Mas aqui Paulo se refere aos idosos e ele dá 6 conselhos. Quais são esses conselhos do versículo 2? Leia aí comigo. Olha o que ele fala. Homens idosos, sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Especificamente ele dá alguns conselhos e ordens, sejam. E aqui é importante nós entendermos que conselhos, às vezes alguém diz assim, se o conselho fosse bom não se dava vendia, mas nós estamos falando de conselhos da palavra, conselhos bíblicos, daquilo que é importante para nós. Então, ele vai seguir dando conselho para as idosas, do versículo 3 a 5, ele dá 9 conselhos. 9 direções para essas mulheres. Eu anotei aqui aqueles que eu acho que são os mais importantes. Primeiro, que não sejam. Achei interessante isso. Ele fala, não sejam caluniadores. Parece que as mulheres mais velhas daquela época, era um problema da época de Paulo, falavam e faziam muita fofoca, né? A gente brinca em casa, a gente tem uma cadelinha que, apesar de não ser idosa, né? Ela estava no portão, na frente de casa. E aí passa um carro, qualquer movimento no portão, ela corre lá para a brecha, para a fresta do portão e fica de lá olhando. Aí a Vânia fala, a dona Fifi já foi lá olhar o que está acontecendo. E ela fica dando, acho que a sensação é que ela está vendo todo o movimento pela fresta do portão. Aqui Paulo está dizendo, não sejam caluniadores. O que é caluniadores? Falar mal do próximo. E ele ainda diz, não sejam dadas a muito vinho. Isso não é uma doutrina. Mas eu penso que tudo em excesso perigoso. E aqui ele está dizendo para aquelas mulheres, não sejam dadas ao vinho, tenham uma conduta reverente e sejam mestras do bem, no ensino das mais novas. Aqui nós temos muitas mulheres que já chegaram na terceira idade, sentadas aqui na minha frente, aqui as 3, olha, coisa mais linda. Tia Lê, tia Célia, Lu, mulheres que já chegam, Maria está lá atrás também, né? Mulheres que hoje nos inspiram, nos ensinam. O que Paulo estava dizendo para as mulheres mais velhas, as idosas no tempo dele, as mulheres da terceira idade nos nossos dias é, sejam mestras do bem, ensine as mais jovens, as que casaram recentemente. Mariana, aí atrás você tem mulheres que podem te ajudar e que podem te inspirar e te dar orientações práticas, porque alguém disse, melhor do que errar é aprender com os próprios erros, é aprender com os erros dos outros, né? E quantas vezes nós já erramos ao longo desses anos. Eu sempre digo para os meus meninos, falo, olha, melhor do que você errar é você ouvir o que não dá certo, porque eu já tentei fazer e não funciona. Não é assim que nós fazemos? Não vá por esse caminho, porque esse caminho não é um caminho certo, não é um caminho bom. Eu sei que o final disso não é bom. E era isso que Paulo está falando. Ensine as mais novas a serem pessoas corretas e boas. No versículo 6 ele dá um conselho para os jovens. Um só conselho. Qual é? Sejam moderados. Eu pensei assim, bom, moderados? Só isso. Aí ele completa dizendo, em tudo. O que ele quer dizer?
Você vai fazer, é interessante, porque essa fase da vida cristã do jovem, principalmente, né? Aí o Fred doido para casar, né, Fred? Confirmou. Essa fase da nossa vida, a gente tem tanta coisa, o que fazer, o que não fazer, e o que aprender, o que não aprender, para onde eu vou, para onde eu não vou, e vai para o Canadá, e vai para os Estados Unidos, e tanto projeto, tanto sonho, e quero fazer isso, e quero fazer aquilo, é uma influência, né? E fazendo coisas na internet. E aqui Paulo está dizendo, sejam moderados, façam tudo que é bom, mas sempre com moderação. Tem uma propaganda de cerveja que fala, né? Beba com moderação. O que Paulo está dizendo é, enquanto você não descobre a direção, o caminho que você vai tomar, cuidado com as suas escolhas, porque são muitas encruzilhadas, e muitas vezes, se opta por um caminho errado, as consequências são terríveis. Nós já vivemos coisas como essa. Então sejam moderados em tudo. A pergunta é, o que fazer e o que não fazer? Porque na cabeça do jovem muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu não gosto de regras, limites, tanta coisa. Isso é coisa, siga o padrão da palavra. Uma coisa que eu aprendi é, Paulo diz que tudo me é lícito, ele vai dizer isso lá em 1 Coríntios 6,12. 1 Coríntios 6,12 diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é a versão Nova Almeida atualizada. Agora olha a versão da nova tradução da linguagem de hoje. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, eu posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. O que Paulo está dizendo a vocês, jovens, que são a maioria aqui, eu já não me incluo mais nisso, eu já estou saindo dessa faixa, você pode fazer o que você quiser, mas não deixe nada te escravizar. Não deixe que nada te domine, seja o que for. Internet, música, qualquer coisa. Eu posso ouvir música? Pode ouvir música. Tenha o bom senso de ouvir e sempre filtrar, segundo a palavra de Deus, o que é bom e o que não é bom para nós. E por isso, Paulo dá esse conselho. E o interessante é que eu vi numa das versões que fala sobre moderação, moderados, ele fala que tem uma versão que diz, sejam criteriosos, escolham com cuidado o que vocês vão fazer, porque isso pode influenciar muito a vida de vocês. E ele continua no versículo 7 e 8, dando conselho agora a Tito. Fala, Tito, agora vai conselhos para você sobre liderança, e aí esses conselhos são para nós nos nossos dias. Olha o que ele vai dizer. Quando você ensinar, quando você fizer o que você foi incumbido de fazer, faça primeiro com integridade. Seja íntegro. Nós pegamos essa palavra muitas vezes e tem vários diferentes conceitos. Se eu perguntar aqui, talvez vão ter vários significados para alguns, mas aqui o que Paulo quer dizer é completo, inteiro. Seja aquilo que você foi chamado para ser de modo integral. Eu lembro da frase do chamado de Deus para Abraão lá em Gênesis, se não me falha a memória, Gênesis 17, quando Deus chama Abraão e diz para ele, anda na minha presença e ser perfeito. Eu fui olhar o significado dessa palavra perfeito, que para nós parece loucura, Deus chamar um ser humano como Abraão e como nós para ser perfeitos. Na verdade, essa palavra teleis no grego, ela quer dizer íntegro, seja reto, ande diante de mim. Na medida que você anda diante de mim, você se torna parecido comigo. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui é exatamente isso, seja íntegro. E aí ele continua dizendo, tem uma linguagem sadia, irrepreensível. Aquilo que falar, aquilo que, quando eu me manifestar, escolha bem as palavras, para que ninguém repreenda você naquilo que você dizer. Porque se existe uma coisa nos nossos dias que nós erramos e erramos muito, é pela precipitação nas palavras. Às vezes falamos e pensamos, se pudesse pegar essa palavra e trazer de volta, mas aqui Paulo está dizendo, cuidado com o que você vai falar. E ele termina esse texto, dessa parte, dizendo, para que o adversário não tenha nada que dizer a nosso respeito. Eu fiquei pensando nisso, por que Paulo fala a nosso respeito? Só tem uma explicação para isso, porque tudo que nós fizermos de errado, de falarmos de errado, não respinga apenas em você, respinga diretamente na igreja. Quer saber por quê? Porque se acontece alguma coisa com alguém, vai dizer, de igreja, que igreja? Estou falando isso principalmente, às vezes, entre cristãos. As pessoas lá fora dizem assim, o pastor da igreja tal fez isso, um escândalo aconteceu. O fulano, o padre é daquela igreja. Isso, Paulo estava dizendo, eu como seu líder, como seu pastor, Tito,
tudo que você fizer de errado não respinga apenas em você, respinga também em mim, respinga no ministério, respinga em Jesus, porque foi Ele que me chamou. Então cuidado com o que eu vou fazer, para que não seja um mau exemplo, um mau modelo daquilo que eu preciso ser. Por fim, ele diz, seja, depois de tudo isso que eu te disse, seja exemplo de boas obras. A cada dia eu me convenço mais que nós precisamos atuar em vários braços na igreja. E um deles, que nós precisamos aumentar nossa atuação, é na atuação social para a comunidade. Já falei isso. Temos alguns projetos, por enquanto, na mente, já estamos desenvolvendo algumas coisas para que no próximo ano nós comecemos, ainda de uma forma tímida, porque tem que ter uma estrutura grande, mas atendendo muito mais pessoas, ajudando muito mais pessoas, não apenas com alimento, mas com uma estrutura pronta para receber as pessoas. Já disse isso, talvez você não ouviu. O meu desejo, o meu maior sonho é poder abrir as portas da igreja todos os dias para receber pessoas aqui, para as mais diferentes coisas: cursos, alimentação, consultório para atender com psicologia, advocacia, médico. Esse é o meu desejo, o desejo do meu coração, de nós podermos abrir as portas para aqueles que Jesus disse que são importantíssimos, para que a igreja precisa olhar para eles, que são os mais necessitados, que são os nossos próximos, aqueles que estão perto de nós aqui nessa região principalmente. Então, o que Paulo está dizendo é: seja exemplo padrão de boas obras, porque a fé sem obras é morta. Ele vai seguir falando no versículo 9 e 10. Ele fala sobre os servos. Naquela época, escravo era algo ainda comum, apesar de que o Levítico diz que o escravo não poderia servir mais de 6 anos. O 7º ano era o ano da liberdade dele. Não era o plano de Deus que isso acontecesse dessa forma. Deus não tinha prazer em ter ninguém escravo, mas era uma cultura daquela época. Então, até que acontecesse o que aconteceu, hoje nós não temos mais, ele estava se referindo aos trabalhadores, dizendo: vocês que são trabalhadores, sejam obedientes, não sejam respondões, não furtem. Parecia comum que os escravos furtassem naquela época. Nós vamos ver isso, Paulo citando Filemão, e Onésimo. Filemão, que era o senhor daquele escravo, Onésimo, e Onésimo, ele ainda disse: se Onésimo te roubou alguma coisa ou te deu algum prejuízo, me fala que eu vou te reembolsar por isso e vou te ressarcir por isso. Então ele dá algumas orientações para os trabalhadores, e aí ele dá a razão para a qual ele deu esse argumento. Ele diz: a fim de que vocês manifestem a beleza da doutrina de Cristo nessa terra. Porque ele está dizendo: olha, eu preciso manifestar. Alguns dias atrás eu disse aqui algo, queria repetir. Para algumas pessoas, o único evangelho que eles vão ver é o que está em mim e em você. Porque eles nunca vão entrar aqui por essas portas, eles nunca vão ouvir uma ministração, e eles nem vão ouvir uma pregação, mas eles vão ver a sua e a minha vida como cristãos. E a leitura que eles fazem é isso que Paulo está dizendo. Qual é a doutrina que está na sua vida? O que você manifesta todos os dias? Contei aqui esses dias. Parei o carro na porta da minha mãe e parei com a traseira um pouquinho fora da frente da casa da minha mãe, e a vizinha me esculachou. Quantos ouviram? Pouca gente, então vamos contar de novo. E ela me esculachou porque eu parei com uma parte do carro na frente da casa dela. Eu falei: desculpa, eu vou tirar. E ela botou o carro dela tão pertinho que eu não conseguia nem entrar, só para ela me esculachar bastante e eu não poder nem entrar no carro para sair. E eu fiquei aqui tentando, falei: me desculpa, bom dia. E ela me xingou muito, eu saí dali e fui embora. Depois alguém da minha família falou: se fosse eu tinha soltado os cachorros em cima dela, não sei o que. Eu falei: qual a diferença que eu vou fazer na vida dessa mulher? Se um dia ela entra por essa porta e me vê pregando, ela vai dizer: foi ele que fez tudo aquilo, que me xingou, ou fez qualquer coisa. E qual o testemunho que eu vou dar para ela de que eu sou cristão? Concorda? É impossível você dizer uma coisa e fazer outra. Não é coerente eu agir de uma forma e dizer outra. O meu testemunho precisa estar ligado àquilo que eu vivo. É a prática. Porque se ela me humilhou e xingou, certamente a minha reação na mente dela deve estar pensando assim: eu esperava outra reação dele. E quando ela entender que o cristianismo provoca mudanças na nossa vida, essa é a beleza da doutrina de Cristo, as pessoas vão começar a olhar e dizer: a Bíblia diz a respeito do cristão. Eu vejo na vida dessas pessoas o que a Bíblia diz, é isso que importa realmente. Por isso Jesus diz: vocês serão conhecidos como meus discípulos se o quê? Se o quê? Amardes uns aos outros. E eu não demonstro
demonstro amor quando eu fico irado, eu demonstro amor quando eu faço com palavras e com atos gentis, e aqui é exatamente isso. Agora, quais os fundamentos para todas essas instruções? Porque a primeira parte eu disse eram as instruções. Vamos para a segunda parte, que é a doutrina, a fundamentação do que Paulo estava dizendo. Versículo 11, ele vai dizer, vamos ver, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Talvez esse seja um dos temas mais polêmicos, porque as pessoas dizem por aí que todos serão salvos ou são salvos, todos são filhos de Deus e não tem distinção, todo mundo é filho de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é que a graça trouxe salvação a todos. Mas isso quer dizer realmente que todos estão salvos? Não. O que Paulo está dizendo é: Deus, através de Jesus Cristo, disponibilizou a graça a todos nós. Todos têm a graça ao alcance das suas mãos, acessível a todos. Mas infelizmente nem todos querem. Tem pessoas que deliberadamente não querem Jesus. Eu não quero Jesus, eu não preciso de Jesus. E o que Paulo vai dizer é exatamente isso. Olha, lá vamos ver aqui o que está dizendo em João 1:12. Mas a todos quanto o receberam quem? Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O apóstolo João está dizendo que a quem recebeu o quê? Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O que ele vai dizer aqui? Mediante essa atitude, Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, não mais criaturas de Deus. E a saber, aqueles que creem no seu nome. Já disse, crer é entender e praticar e obedecer aquilo que ele disse. Agora, uma coisa importante, o que é graça? Porque se eu perguntar aqui agora, eu não vou perguntar porque vai parecer pegadinho, mas como nós certamente 90% das pessoas iriam dizer, graça é favor e merecido, certo? Esse é um conceito parcialmente certo. Nós falamos isso há muito tempo, mas estudando um pouco sobre isso, eu vou te dar o fundamento para isso. Graça é favor e merecido, sim, mas essa é apenas a primeira parte do conceito. Porque muitas vezes nós pensamos assim, se é favor e merecido, eu recebi e não preciso mais. Pense num exemplo simples aqui. Alguém vem e me dá esse óculos, ok? Essa é a primeira parte. Eu ganhei um presente que eu não merecia, tá? Eu não consigo ler sem óculos. Eu deixo os óculos aqui e vou ficar com eles ao meu lado sem usá-los, sem conseguir ler. O que eu fiz no óculos? Mau uso, correto ou não? Eu não estou usando aquilo que eu preciso usar. Então a primeira parte é favor e merecido. A segunda parte é a mais importante. É usar o favor imerecido para alguma coisa. E é aqui que eu quero falar exatamente porque a graça de Deus não é apenas o favor imerecido, mas é a intenção de Deus de nos capacitar, de nos instrumentalizar, de nos dar ferramentas, condições de viver a vida nesse mundo de uma forma como ninguém conseguiria viver. Então, aqui, Paulo vai falar em 2 Coríntios 12:9 e dá uma definição sobre isso. Porque, olha o que ele diz aí. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que Paulo está dizendo aí é que Jesus disse para ele, você tem problemas? Tem espinho na carne, tem uma dificuldade a ser vencida, você só precisa da minha graça, porque a minha graça te capacita a vencer as dificuldades, as lutas, as tentações e as provações. Então, por esse texto e vários outros, eu não vou botar todas as referências aqui, nós entendemos que a graça, além de seu favor imerecido, é a força, a capacidade para vencer as intempéries da vida, as lutas da vida, as tentações e as dificuldades, porque, querido, não se engane, o mundo, a humanidade caminha para uma tragédia sem fim, uma tragédia sem solução, que é o quê? A condenação eterna. A Bíblia nos diz isso, não sou eu que estou dizendo, porque muitos pensam assim, se Deus, o universalismo diz que Deus vai reconciliar o mundo inteiro com Ele. Não vai, somente mediante Jesus nós somos reconciliados com Deus. A palavra diz que mediante Jesus nós temos paz com Deus, porque entre nós e Deus, antes de Jesus, nós temos um grande abismo que nos separa dele, e a condenação está no nosso caminho, na nossa direção, e não tem nada que ninguém humanamente possa fazer. É verdade que a salvação não é por obras, isso é um fato.
Mas também não é apenas pela fé se nós não fizermos nada, porque a fé sem obras ela é morta. E ela precisa de atitudes diárias, minha e sua. E aqui eu entendo que o que a graça significa é um empurrão de Deus, é um impulso de Deus, é Deus nos dizendo, você é capaz, você pode superar isso. Porque olha, Jesus lá nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, ele vai mudar a estrutura daquilo que aqueles homens criam. Que ele diz, olha, alguém disse para você não matar, mas eu digo para você, se você odiar o seu irmão, você já pecou. Ele diz, a lei diz para você não prostituir, não adulterar, mas eu digo que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já pecou. Jesus está levantando a barra e dizendo, é preciso muito mais. O que ele quer dizer é, você sozinho e eu sozinho não conseguimos alcançar o padrão que Deus exigiu. Nunca conseguiremos. Mas isso não quer dizer também que eu não tenho que parar de ficar lutando e trabalhando todo o tempo, usando mão da graça que Deus me deu, e dia a dia subir um pouco mais, caminhar um pouco mais, buscar um pouco mais, porque essa é a força ativa, o empurrão de Deus, para que eu consiga vencer. E queridos, não se engane, eu não estou falando aqui de ser perfeito, mais uma vez, eu estou dizendo de não parar de tentar nenhum dia, de não parar de caminhar nenhum dia, de não viver uma vida passiva, como se a salvação não dependesse mais de nada, eu estou salvo. Se fosse assim, não se engane, Jesus nos salvava e nos levava imediatamente, porque estava concluído o processo. Mas não é isso, o que nós vamos ver na palavra não é isso. É que na medida que eu uso a graça de Deus que eu recebi, quando eu aceitei Jesus, ela vai me dando condições e força para viver uma vida melhor, uma vida mais santa, mais pura. E quando eu caio, quando eu faço algo que não devia, eu vou para o Senhor de novo, e Ele me capacita a continuar, e essa jornada não para até que chegue o último dia. Agora, Paulo vai dizer, a graça que nos educa. O que isso quer dizer? O que essa graça faz? Como ela nos educa, né? A gente foi educado na infância, passou por escola, cursos, alguns 2, outros 3 cursos superiores, a educação formal. Paulo está dizendo que da mesma forma a educação na palavra de Deus, a doutrina, ela nos educa, ela age em nossas emoções, sentimentos, vontades, desejos, mudando o nosso interior. Porque quando alguém começa a agir diferente com outra pessoa, a mudança já tinha começado muito tempo dentro dela. Porque não é uma mudança exterior, não é apenas uma mudança de atitudes, não, a partir de agora eu vou falar, não vou ser mais grosseiro. A mudança começa no meu interior, aquela raiva, aquela tristeza, aquela angústia, aquela mágoa que existia. Eu digo isso porque, se você me perguntasse há 30 anos atrás como seria uma reação como essa com uma pessoa que me ofendeu, eu vou dizer, há quase 40 anos, né, Naldinho? A gente estava numa situação, saímos juntos, eu, Naldinho, acho que até que o Fernando estava junto, se não me engano, e com umas meninas daqui da igreja, inclusive, quase 40 anos atrás, e teve uma situação que um cara entrou no estacionamento e quase atropelou as meninas. Lembra disso, Pedro? Quase atropelou as meninas, e eu era mais velho da turma, e o cara ainda me humilhou ainda, me xingou. O que você está pensando? O que você está achando ruim? Não sei o que, seu folgado dele, e mais 2 caras, uns mastodontes gigantes. E eu era garoto ainda, né? Eu tinha 20 anos de idade. E eu fiquei com muita raiva. A gente saiu dali. Vou dizer para vocês uma coisa de verdade. Se eu tivesse uma arma, eu tinha matado aquele cara aqui. Tanta raiva que eu fiquei dele, porque ele me humilhou na frente das pessoas. E eu fico pensando, sabe, quem nós éramos e quem nós nos tornamos. Porque quando uma pessoa nos humilha e a nossa natureza ainda não está transformada pela palavra por Cristo, nós agimos conforme a nossa carne. E nós despejamos aquilo que está dentro de nós, a nossa raiva, o nosso rancor, aquilo que a nossa natureza faz. E aqui, como a graça nos educa, mudando as nossas atitudes, mudando os nossos corações. Eu olho para a situação como eu olhei dessa mulher e disse, ela precisa de Jesus, como eu preciso. E ela não encontrou ainda. E como ela vai encontrar? Com alguém que não age da mesma forma que ela. Porque, entenda uma coisa, nós trabalhamos por modelos. E a Bíblia nos dá um modelo perfeito de alguém que foi perfeito em todas as coisas. Por isso que o Evangelho é lindo. O Evangelho é maravilhoso porque ele nos mostra uma face de Jesus que o mundo não conhece. E quando nós falamos de Jesus como nosso mestre, muitas pessoas acham isso loucura. Paulo vai dizer que o Evangelho é loucura para aqueles que estão se perdendo. Porque diferente de muitas outras religiões, se você olhar para alguns modelos humanos, você vai se decepcionar. Vamos lá, compara você e Hitler, tá? Imagine, você conhece um pouco da história de Hitler,
coloque você e Hitler na mesma condição, juntos, quem é melhor? Seja honesto. Segundo a sua ótica, quem é melhor? Não é pegadinha. Claro que somos nós, não é possível. O cara matou não sei quantos milhões de judeus, fez barbaridades absurdas. Não vou entrar nessa história. Mas nós olhamos naturalmente, nos comparamos e dizemos, eu sou melhor. E muitas vezes nós fazemos essa comparação conosco, que é uma comparação errada. O que eu preciso fazer, na verdade, é olhar para quem é meu modelo. O meu modelo é Jesus. E eu preciso cada dia mais me parecer com Ele. E a graça da palavra de Deus me leva em direção a Ele todos os dias. E eu digo para você, eu não sei o que você sente. Eu me sinto muito constrangido quando eu paro e olho para ver, e encontro Jesus na palavra e penso, estou tão longe desse padrão. E é isso que Paulo está dizendo. É a graça que nos educa. Esse homem que matou, perseguiu cristãos, hoje se coloca como o pior de todos os pecadores. Quem pode fazer isso, senão a graça da palavra de Deus? A graça tem um nome, Jesus Cristo. E Jesus é o nosso modelo. Agora, por que a graça fez isso em nós? Porque não basta apenas ela nos transformar, nos tornar novas criaturas, mas tem um motivo. Ela fez isso por uma razão. E ele vai dizer aí na frente, olha, para nos capacitar a renegar a impiedade e as paixões humanas. Aqui confirma tudo que eu falei. Só tem uma forma de eu não me ceder diante dos apelos do mundo, diante dos convites mundanos e daquilo que todos os dias surge para cada um de nós de formas diferentes, com uma máscara diferente. Ele está dizendo, para você viver de forma sensata, justa e piedosa, você precisa fazer uso da graça. É a graça que te transforma por completo. Eu achei interessante porque essa palavra piedosa, fui ver um pouco do significado dela no grego, e ela significa exatamente um texto que Jesus faz uso para falar para aquele homem qual era o mais importante na lei e nos mandamentos. E quer amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É o significado de piedade. Quando Paulo fala de uma vida de piedade, ele está dizendo alguém que ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então, esse é o propósito da doutrina. Feito tudo isso, nós devemos aguardar. Aguardar o quê? Ele vai dizer aí, vamos quer ler? Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Talvez nós nos perguntemos assim, por que eu devo ser cristão, né? Tem algumas pessoas que pensam, faz alguma diferença se eu não ser cristão? Por que eu sou cristão? Parece que as coisas não acontecem como eu gostaria. A verdade é que nós estabelecemos padrões que a palavra de Deus não nos diz. Eu já disse aqui algumas vezes, esse apelo de que venha para cá que a sua vida vai ser transformada. Sim, vai ser, mas ela vai ser transformada por dentro, não por fora. E muitas pessoas estão pregando um falso evangelho, dizendo, se você vier para cá, você vai receber, você vai ganhar, você vai viver o melhor dessa vida. Não foi nada disso que Jesus pregou. Eu vi essa semana um pastor que disse que algumas pessoas colocam na boca de Deus a frase que é do diabo. Se você prostrar, eu te darei. Se você prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo. Deus nunca disse isso. Deus nunca falou isso. E nós vivemos um falso evangelho muitas vezes. Agora, qual é o sentido direto disso? Aguardar a bendita esperança. Por que ser cristão? Porque é a única forma real de dar sentido a essa vida. Essa é a única forma. De outra forma, nós vamos olhar para a vida e dizer, a vida é muito ruim. Por que tantas pessoas decidem dar cabo das suas vidas? Por diferentes razões. Mas uma delas é porque não encontra propósito para a vida, não encontra razão para existir. E dizer, não consigo encontrar alegria nisso que está acontecendo. Porque a vida nos parece muitas vezes, distante de Deus e de Jesus, uma vida sem rumo. Para onde eu estou caminhando? Por mais que eu já disse isso, que eu tenho o teu sonho em ter, Mega Sena chegando aí da virada, não se iluda, já disse isso. Salomão chegou nesse ponto e disse, tudo é sem sentido, é vaidade, é revelo, é fumaça, tudo vai embora. Quando eu cheguei onde eu queria chegar, eu olhei e disse, isso não faz sentido nenhum. O que nós precisamos aprender aqui é que a vida não é um mar de lágrimas, apesar de passarmos por dias difíceis. Não é um mar de lágrimas, de lamentações, de dificuldades, mas na verdade a vida é um lugar onde Deus está nos ensinando que Deus tem propósitos. A Bíblia nos mostra que o Deus da história, o Deus da criação, criou todas as coisas com um propósito. Talvez você não consiga entender e nem ver, eu também não. Às vezes nós não entendemos os caminhos pelos quais Deus nos leva. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E Paulo vai dizer aqui exatamente isso. Olha, você é cristão porque existe uma bendita esperança. Esperança é algo que ainda está por vir. E se nós olharmos para o hoje, talvez pareça tão distante. Nossa, nós falamos que Jesus vai voltar há tanto tempo. Mas não se engane, Jesus vai voltar. Jesus ainda comanda a história. Ele está no centro do governo. Não se engane, não pense que a política governa. Não governa nada. Quem governa a história é Jesus, é Deus. E Deus sabe o que Ele faz. Ele não perde o controle da história. Todas as coisas vão convergir na direção que Ele quer, que Ele preparou. Portanto, queridos, tudo que nós fazemos precisa estar baseado, balizado por essa direção e essa mentalidade. Deus está no controle e eu preciso seguir na direção que Ele tem para a minha vida, para aquilo que Deus quer fazer. Porque diferente de lá fora, eu falo lá fora não da igreja física, diferente da igreja da vida cristã, as pessoas lá fora é cada um por si. É isso que nós vemos. Cada um tentando derrubar o outro e conquistar, e passar por cima do outro para alcançar o que quer. E aqui na doutrina nós aprendemos que nós somos um corpo, nos preocupamos uns com os outros, ou pelo menos deveríamos nos preocupar uns com os outros. Olhar uns para os outros e dizer, você é importante para mim. Onde nós encontramos isso? Eu não estou falando de uma instituição social apenas. E não é dar simplesmente por dar, mas é dar com uma motivação correta. O que Paulo está nos dizendo nós estamos com uma esperança que chama Jesus. Essa esperança vai se manifestar. Olha o que diz lá em João 3, 23. Seu mandamento, olha, não é isso não, desculpa. 1 João, desculpa, eu falei João, mas não é João. 1 João 3, 23, volta. Seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Deus deixou o mandamento, Jesus nos deu o mandamento, que nós amemos uns aos outros, e essa é a diferença fundamental entre a igreja de Jesus e o mundo. Aqui nós não desejamos o mal de ninguém, pelo menos não deveríamos desejar, né? Se desejamos, ainda não fomos transformados como deveríamos, mas torcemos uns pelos outros. Quando recebemos a notícia de que algo de bom aconteceu, de que Deus está fazendo algo, nos alegramos, porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, o versículo 14, ele faz 3 afirmações. Olhem comigo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Aqui talvez esteja um dos maiores mistérios do cristianismo. E é isso que intriga muitas pessoas de outras religiões. Pense em qualquer outra religião que não o cristianismo. Qual delas, o Deus da religião, o Deus da fé, da crença, entregou a si mesmo por eles, pelos seus súditos? Qual? Alguém sabe de alguma? Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O cristianismo é a única religião, se a gente pode dizer assim, alguns não gostam dessa palavra, mas que afirma que o nosso Senhor morreu por nós. Isso intriga as outras religiões, que eles dizem, não, mas o que acontece é que nós morremos por Ele. Não é isso que acontece entre algumas religiões? Os caras se sacrificam com esperança de que o Deus deles vai encontrá-los com não sei quantas virgens prontas para levá-los para o paraíso. Aqui é o inverso. Jesus se deu por nós. Isso confunde a cabeça das pessoas. Como? O Deus deles se entregou por eles numa cruz. Não era o contrário que deveria ter acontecido? É exatamente isso que Paulo está dizendo. É um Deus que se entregou. Faz toda a diferença. Por isso a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, das nossas dificuldades, porque semelhante a nós ele vivia em carne entre nós. E aqui ele vai continuar dizendo que por que ele se entregou? Para nos remir de toda a iniquidade. Remir é resgatar e libertar. Se ele se entregou para nos resgatar de toda a iniquidade, não faz o menor sentido nós continuarmos vivendo como escravos de algo.
Nós estamos num processo de libertação, precisa ser isso. Eu estou cada dia menos preso, cada dia mais próximo de Jesus, como eu acabei de falar. Para quê? Para que depois de nos purificar para si mesmo, Paulo vai dizer que ele vai remover as impurezas que existem em nós, em cada um de nós. Ele diz que é para que sejamos um povo exclusivamente seu. Isso não é uma promessa para os judeus, é uma promessa para nós, considerados gentios, para todo aquele que o receber, que nós falamos, para que Deus levante e prepare um povo seu. Onde está isso? 1 Pedro 2, 9 e 10. Olha a afirmação que Paulo vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. O que nós precisamos entender é que, se nós usarmos essas orientações da palavra, e não apenas essas, tem muitas outras, e colocarmos isso em prática, nós estamos fazendo exatamente o que Paulo disse, nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus, e na medida que nos tornamos mais parecidos com Jesus, podemos nos encaixar nessa definição que ele deu de povo de propriedade exclusiva de Deus. E após esse entendimento que nós falamos aqui, que eu falei a respeito de cada ponto, ele diz que nos dediquemos à prática de boas obras. Mais uma vez ele vai repetir um conceito. Qual é o objetivo? Firmar um conceito, estabelecer uma verdade fundamental. Uma igreja fechada em 4 paredes não é a verdadeira igreja de Jesus. Uma igreja que simplesmente se contenta em ficar aqui dentro orando, estudando a palavra, fazendo cultos, essa não é, ela está capenga. Ela precisa sair, abrir as paredes, as portas da igreja, sair daqui para fora. À medida que nós estamos lá fora, como eu disse no começo, o evangelho vivo de Jesus está lá fora em todos os lugares, e as pessoas que entram aqui encontram aqui aquilo que a Bíblia diz que nós somos, um povo dedicado à prática das boas obras. E por fim, no versículo 15, ele fala, para nós concluirmos: ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Por isso que nós estamos aqui, domingo após domingo, fazendo esse ensino, ministrando todas essas coisas, com o objetivo de, ele fala de 3 coisas: exorte e repreenda. 2, desculpa, exorte e repreenda. O que é exortar? Talvez você tenha uma definição na sua cabeça, mas a definição exata é encorajar, se aproximar para caminhar junto. Que linda essa definição, não essa definição. Às vezes a gente pensa, exortar é chamar atenção, é dar madura na pessoa, repreender, talvez seja isso, né? Não sei, vamos ver. Mas ele fala, exorte e repreenda. Exortar é se aproxime, encoraje alguém, aproxime-se, caminhe junto dessa pessoa que está a ponto de desistir da fé em Jesus Cristo. E não é de estar nessa igreja, não é isso. É de seguir Jesus. Tem pessoas que estão a ponto de abandonar a sua fé. Muitos já disseram, já repeti isso aqui, alguns dizem por aí, isso cresce muito a cada dia, eu não preciso de igreja, minha fé é suficiente, eu estou firmado em Jesus, e se distanciam do corpo. E eu disse, como ter comunhão sozinho? Me explica, se alguém sabe, me explica, como é que eu tenho comunhão sozinho? Como é que eu amo uns aos outros sozinho? Como é que eu pratico tudo o que eu falei só eu, sozinho dentro de um quarto, de uma casa, e digo, eu sou cristão, mas sou sozinho, eu não preciso de mais ninguém? A pergunta é, como é que você vai viver no céu? Nós vamos viver em comunidade. Se eu não quero viver com ninguém, se eu não quero comungar com ninguém, o céu não é um lugar para você. E aqui a palavra diz isso, exorte e repreende. O que é repreender? Achei linda essa definição também no grego. É advertir, para que algo pior não aconteça. É alguém que cola em alguém, caminha junto com ele e fala, irmão, estou vendo coisas ruins no que você tem feito. Você está caminhando distante de Deus, cuidado. O fim desses caminhos que para você parecem bons, são caminhos de morte. Não são os caminhos que Deus planejou para você. É abrir os olhos de alguém. Já contei aqui há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu usei um vídeo que eu encontrei na internet, acho lindo ele. Se eu tivesse lembrado, eu tinha preparado ele. Mas um vídeo que mostra uma situação, 2 jovens sentados no alto de uma montanha, conversando,
um lugar com precipício, e eles escutam uma pessoa subindo pela trilha, e eles percebem que é um cego subindo. Essa é uma encenação. E esse cego estava subindo a trilha em direção onde eles estavam, e um deles falou: fulano está aqui, e ele está vindo em nossa direção, mas esse é um lugar perigoso para ele. Vou avisar ele para que ele não caia nesse precipício, ele está correndo risco de cair, porque é um lugar perigoso para quem não enxerga. E o outro jovem falou: não fala nada para ele não, porque ele pode se sentir ofendido, porque você vai dizer para ele que é certo e que não é errado fazer, que é errado fazer. Deixa ele sozinho encontrar o caminho, deixa ele sozinho encontrar o caminho certo, ele não vai cair. E eles ficam nessa discussão, o rapaz escuta e pergunta: tem alguém aí? Eles dizem: só nós somos nós, fulano, ciclano. E eles falam: ele fala: eu estou no caminho correto? E um deles vai falar para ele que não, o outro segura a boca dele e fala: tá certo, continua por aí que você está indo bem. E ele continua em direção a um precipício até que ele cai no precipício. E o rapaz não queria avisar e dizer: eu te falei, ele ia cair. Eu imaginei que ele fosse encontrar a direção certa. É assim que nós muitas vezes fazemos com as pessoas. As pessoas caminham para abismos eternos e nós não queremos dizer para elas: cuidado, algo pior e terrível vai acontecer com você. Vou finalizar dizendo essa manhã uma coisa: se existem dificuldades, ela não está nessa vida. A dificuldade maior vai ser na eternidade. A Bíblia nos diz isso. Viver na eternidade sem Deus, você pode até viver sem Deus aqui nessa terra, mas sem Jesus e sem Deus na eternidade, é aquela loucura que alguém pode fazer, porque a eternidade não está em nossas mãos. E por último ele diz: ninguém despreze você. Está dizendo, depois que você ensinou tudo isso, talvez algumas pessoas vão dizer: eu nem acredito nisso dessa forma, nem acho que isso é assim. Okay? A palavra foi lida, explicada e aplicada na nossa vida. Nós precisamos usar ela todos os dias, e aquilo que a Bíblia nos ensina, colocar em prática todos os dias. Feche seus olhos. Concluindo a segunda parte desse livro, desse capítulo, queria que você refletisse essa manhã a respeito da direção que você tem dado para a sua vida, o que você tem feito, quais os caminhos que você tem trilhado. Porque não é o que eu penso, não é o que alguém diz. Muitas vezes, como eu disse aqui nesse exemplo, tem pessoas que dizem: não, fica aí mesmo, está tudo bem, não se preocupa não, o que o pastor fala, o que a Bíblia fala, isso é besteira. Não é isso que a Bíblia nos diz. Não é isso que a palavra de Deus nos orienta. E Jesus fez questão de dizer isso para todas aquelas pessoas que estavam ali. Existem dois reinos lutando pela nossa vida, e é o reino de Deus e o reino das trevas. Por isso Paulo vai dizer que Deus nos tirou do reino das trevas. Muitas pessoas pensam que não vai ter nenhum problema. Não se iluda, não se engane. A Bíblia é muito clara. Por isso é importante que nós conheçamos a Bíblia, nos atentemos para o que ela fala, para o que ela ensina. Se nós desprezarmos a palavra de Deus, Jesus disse que nós somos semelhantes à pessoa que construiu sua casa sobre a areia. Ninguém consegue ver uma casa, como é que está a estrutura dela, mas no momento da dificuldade, no momento final, a estrutura dessa casa vai condená-la. Por isso Jesus diz para muitas pessoas: nunca conheci vocês, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Não fui eu que falei, não estou aqui para trazer medo para ninguém, mas é um alerta. Estou exortando e repreendendo segundo a palavra, dizendo: abre os olhos, por favor, meu querido, querida, abre os olhos, não brinque com uma coisa séria. A nossa vida é um sopro. Tiago vai dizer que a nossa vida é como neblina, ela aparece por um pouco, daqui a pouco ela vai embora. Nós não estamos mais nessa terra, e muitos estão indo para uma eternidade distante de Deus. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia está dizendo. Vamos orar? Senhor, essa manhã o Senhor sabe o desejo do meu coração é que, a partir de mim, cada um de nós possamos sair daqui convencidos pelo Teu Espírito Santo, convencidos a ouvir a Tua palavra e praticar. Tem tantas pessoas que ouvem e não colocam nada em prática, porque acham que isso é besteira. Mas, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, a minha oração foi: Senhor, que essa palavra caia como semente no nosso coração. Que o nosso coração esteja preparado para receber, não com orgulho, com altivez, mas com uma terra boa,
uma terra preparada, uma terra que está pronta para ouvir a tua voz e te seguir como discípulo de Jesus. Não é um convite para uma religião, não é um convite para fazer parte de uma igreja, não é um convite para se dizer eu sou crente, não é isso, mas é um convite para ser seguidor de Jesus Cristo, a única pessoa, como eu disse, expus na tua palavra, que é o modelo para esse mundo. Diferente de todos nós, ele foi perfeito, ele foi puro, ele foi bom, mesmo quando ele foi humilhado, mesmo quando ele foi machucado, a tua palavra diz que ele não abriu a boca. Que Deus é esse, que disse que tinha à disposição legiões de anjos que poderiam socorrê-lo. Ele sabia porque ele estava ali, era por mim, por cada um de nós essa manhã. A minha oração essa manhã é que o Senhor nos convença de que todos nós precisamos de Jesus. Não podemos viver sem Jesus. As nossas vidas sem Jesus não valem a pena. Essa vida é muito curta. E que possamos tomar uma decisão essa manhã. Eu oro no nome de Jesus. De olhos fechados como você está, eu quero fazer uma pergunta. Todos de olhos fechados. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. O que é confessar e dizer: Jesus, seja o meu Senhor, eu preciso de um Salvador. Todos precisam de um Salvador. Como eu disse, nós estamos caminhando para uma eternidade longe de Deus. E se você nunca fez isso e deseja fazer isso, eu não estou te convidando para ser crente, eu não estou te convidando para fazer parte dessa igreja de novo. Eu estou te convidando para fazer um convite e dizer: Jesus, toma o controle da minha vida, seja o Senhor da minha vida. Eu queria, se você deseja isso, você manifeste essa decisão com a sua mão aí, levante a sua mão para que eu veja isso, onde você está essa manhã. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Essa é uma decisão prática. É dizer: Senhor, seja o guia da minha vida, seja a direção da minha vida. Eu não quero viver uma vida distante de Ti. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Você tomou uma decisão pessoal, por isso eu pedi para fechar os olhos. Ninguém precisa ver, mas a pessoa mais importante viu. Essa decisão pode mudar o destino das nossas vidas. Muitas vezes nós estamos indo numa direção que Deus não deseja. Querido, não se engane. Deus não deseja o mal e há nada de ruim para nós. Jeremias 29:11 fala: bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim como vocês desejam. Existem muitas referências na palavra dizendo: Deus nos ama desesperadamente, não deseja que nós partamos para a condenação. Mas entenda uma coisa, eu vou orar depois disso. A humanidade está contaminada por um veneno chamado pecado, que veio desde Adão. E esse veneno mortal está no nosso DNA espiritual e nos leva para a condenação. Nós estamos marcados por esse pecado. E se não assumirmos que nós precisamos de um antídoto, e o antídoto se chama Jesus Cristo, nós iremos para a condenação. É como alguém que está doente, morrendo, e o médico diz: tome o remédio. Ele fala: não quero tomar o remédio. E ele está morrendo porque recusou tomar o antídoto de Deus. Esse é o único antídoto. As obras não salvam, ser bonzinho não salva, fazer nada disso salva. Eu preciso, mesmo que não seja com uma atitude física de levantar as mãos, é uma atitude de coração de dizer: Jesus, seja o meu Senhor. Quero que você tome essa decisão essa manhã, porque isso muda tudo. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Faça uma oração aí, onde você está, você sozinho. Entregue a sua vida a Jesus. Só você e a sua mente. Diga para Ele: Jesus, seja o meu Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de um Salvador. Você pode fazer essa oração aí em silêncio. Diga para Ele essa manhã: sem Ti eu não posso chegar. Sem Ti eu não posso viver a minha vida.
Ele sabe o que está dentro do nosso coração e a nossa verdade, a nossa entrega nas mãos dele. E a partir dessa entrega, ele dá uma nova direção para a nossa vida. Não se assuste se você ouvir a voz do Espírito Santo falando com você, se o Senhor falar com você quando você estiver sozinho em casa, no caminho, dentro do carro, o Espírito Santo falar com você e você disser: eu nunca ouvi a tua voz. Quando você lê um texto da palavra e sentir vontade de chorar, sentir o seu coração constrangido diante desse Jesus que eu falei, que todos os dias eu me sinto horrível. Por isso eu entendo o que Paulo disse: eu sou o pior de todos os homens. Eu não merecia Jesus, mas ele veio por mim, para você, para cada um de nós. Nós não merecemos, mas basta que o recebamos e vivamos com ele, e nós saímos da condenação e passamos a vida. Vamos orar, Pai. Aqui existem muitas pessoas na tua presença nessa manhã. Amanhã, Senhor, começa uma semana de trabalho, ainda teremos a tarde inteira pela frente. Ajuda-nos, ajuda-nos. Alguns estão ainda como bebês na fé, outros tomaram uma decisão agora, nesse momento, e precisam conhecer o Senhor e caminhar com Jesus. Cada um de nós que estamos há mais tempo seguindo o Senhor, sabemos como é difícil, porque são muitas as coisas que tentam nos roubar a fé, nos roubar a tua palavra, nos roubar a convicção de que Jesus está no controle, que o Senhor está conosco. Ajuda-nos a não deixar essa semente morrer, mas que possamos sair daqui, Senhor, e ter uma semana diferente, com pensamentos diferentes, palavras diferentes, ações diferentes, que reflitam o caráter e a bondade de Deus e o amor de Deus. Somente dessa forma poderemos ser chamados de benditos de meu Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Ajuda os teus filhos, ajuda a mim, Senhor. São tantos os desafios todos os dias. Tem dias que eu acho que é tão difícil, Senhor, continuar sendo cristão, porque a vida cristã não é fácil, é uma vida de dor, de sofrimento, de morte. Mas como eu disse, não é apenas isso. Isso aponta numa direção. Jesus disse: basta ao discípulo ser igual ao mestre. Esse foi o caminho que Jesus trilhou. E se nós tivermos que passar por lutas, por dificuldades, por provações, nós passaremos, mas o Senhor nunca vai nos abandonar. O Senhor disse: nunca deixarei vocês, nunca vos abandonarei, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E eu oro essa manhã: Senhor Espírito Santo, passa nesse lugar essa manhã. Olha para dentro de nós, coloca uma marca em cada um de nós. Nós pertencemos a Jesus, e ao Senhor nós consagramos as nossas vidas nessa manhã. Todos os dias da nossa vida estão consagrados a Ti. Nós fazemos essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amém? Nós estamos à sua disposição, se você precisar de nós. Nós queremos estar perto de você nessa jornada e nessa caminhada. Uma ótima semana. Deus abençoe vocês. Se quiserem almoçar aqui embaixo conosco, procurem. Venham um pouco. Silvana não está aqui, né? Silvana está lá embaixo, é só procurar, ela vai dar links para você almoçar conosco. Deus abençoe.